A paz do Senhor Jesus, igreja. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos aqui a mais uma programação que leva aí o nome Eis que Tudo Se Fez Novo. Amém? Aleluia. Aqui quem vos fala é a missionária Mara, falando com vocês aí, através aqui dessa rádio Jesus é o Caminho. Espero que vocês estejam todos aí sentindo a presença de Deus. Eu sou só mais uma aqui numa multidão de pregadores, intercessores, pessoas que tomam o seu tempo para ministrar a palavra, para louvar, para orar pelos irmãos, amém? Nessa rádio que está aí 24 horas por dia servindo ao Senhor Jesus. Para você que está ligadinho aí na rádio, recebe de mim aí o meu abraço vindo da missionária Mara aqui da Alemanha, amém? Que Deus nos abençoe nessa uma hora que vamos estar juntos aqui nessa programação Eis que Tudo Se Fez Novo. Baseado ali no livro do 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que vem dizer assim: uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Eu espero que você já tenha confiado a sua vida a Jesus e esteja aqui ligado nessa rádio porque você quer se alimentar da palavra. Ouvir os belos louvores que também trabalham na nossa mente, no nosso coração. Mas caso você ainda não tenha tomado esse passo, então faça ainda hoje, não perca tempo, amém? A palavra de Deus, ela nos aconselha a não esperarmos, a não fecharmos os nossos corações quando o Senhor está falando, porque haverá um tempo que Ele irá se calar. Então muitos o buscarão, muitos chorarão e terão esse desejo enorme de ouvir a mensagem libertadora do Evangelho e Deus vai se calar. A Bíblia nos explica isso. Então, quando você ouvir a minha voz, diz o Senhor Jesus, diz o Senhor Deus nessa tarde, não feche o teu coração, mas abra o teu coração para essa mensagem que vai te trazer vida e uma vida abundante. Também diz a mensagem de Deus, amém? Porque Jesus, ele veio para essa terra para nos dar vida e vida abundante. E talvez você diga, mas eu não sinto, não vivo essa vida abundante. Pois então, é um processo, não é que você precisa manter-se na presença de Deus, porque Ele vai fazer essa obra na sua vida, na minha vida. Na minha vida Ele já está fazendo, começou há 15 anos atrás. E eu vejo o quanto Ele já alcançou dentro de mim. E a cada dia eu vivo essa vida mais abundante. O problema é que muitas vezes também a gente pensa que a abundância aqui diz respeito somente às coisas materiais, quando na verdade essa vida abundante que Jesus conquistou para nós, ela não diz respeito somente às coisas materiais. Elas fazem parte, mas muito mais das coisas interiores, emocionais, espirituais. Você se torna um ser livre, amém? E abundantemente abençoado pelo Senhor Jesus, em todas as áreas da tua vida. Sejam elas na área da saúde, na área familiar, no convívio com as pessoas, amém? Na paz, na sabedoria, na guerra contra o pecado, contra o inimigo e a vitória sobre essas guerras. Você começa a viver uma nova vida, superando fraquezas, imperfeições que outrora você não achava e não poderia realmente vencer, mas hoje você tem Jesus ao teu lado e Ele te dá essa força. Então essa vida abundante que Jesus conquistou para nós, ela abrange todas as áreas da nossa vida. E a financeira é uma delas. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Deus abra o teu coração, a tua mente, para que você receba essa vida que Jesus prometeu. E como eu disse, caso você ainda não tenha confiado a sua vida nas mãos de Jesus, então faça hoje. Não perca mais tempo, porque você não tem nada a perder, só a ganhar. Cada dia nessa terra sem Jesus é um prejuízo para nós. Porque é como se nós estivéssemos ainda vivendo em rebelião contra Deus, dizendo, eu não preciso de Deus. Eu dou conta, sozinho. É esse orgulho, né? Que desde a época de Adão e Eva já foi implantado nos corações. Quando
Adão e Eva achavam também que eles mesmos seriam capazes de decidir o que é bom, o que é mal, decidir as suas vidas, mas eles tiveram que ver que isso não é fácil. E não é fácil até hoje. É muito mais fácil você poder dividir a tua carga com alguém, não é mesmo? Agora imagine alguém que carrega a tua carga. Porque Jesus ele fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados, né? Que eu os aliviarei. Entrega para mim o teu jugo e pega o meu, porque o meu jugo é leve. Ou seja, Jesus ele carrega a nossa carga. E ele coloca a carga dele, que é uma carga leve. Ele nos ajuda no decorrer da nossa vida. Então é isso que você vai viver se você confiar a sua vida a Jesus. Você vai seguir a sua vida, só que agora tendo um grande amigo ao teu lado. Amém? Podendo dividir com ele as tuas dores, os teus problemas, as tuas cargas, sabendo que ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele te fez. À medida que você vai conhecendo a Bíblia, você vai reconhecendo as promessas e vai tendo consciência de uma vida abundante que realmente Jesus vai te proporcionar se você primeiramente confiar a sua vida a Ele e depois seguir caminhando com Ele. E é para isso que eu estou aqui, só mais uma missionária, só mais uma pregadora da palavra, para te dizer: entrega os teus caminhos ao Senhor hoje. Confia nele, porque o mais Ele fará na sua vida. Amém? Então vamos entrar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós possamos viver aí um momento muito especial. Já estamos vivendo, não é mesmo? Já estamos vivendo, porque Deus já está falando. Então abre aí os teus ouvidos, todos os teus sentidos para receber a mensagem que vem do céu nesse dia. Aleluia! Então, meus irmãos, do que nós vamos falar hoje? Hoje eu gostaria de falar, eu estarei sempre falando sobre esse tema. Pessoas que foram impactadas pelo mover de Deus. Porque quando Deus entra na sua vida, na minha vida, quando Jesus entra, seja no Antigo Testamento, através dos profetas e pessoas que Deus movimentou, agitou, mudou a vida dessas pessoas. Também no Novo Testamento, por onde Jesus passava, as coisas mudavam. E eu convido você a ir comigo hoje para o Antigo Testamento. Para uma história muito conhecida de um profeta, ou seja, um ser humano, que naquela época ele ouvia a voz de Deus. Deus, ele se comunicava com o seu povo através dos profetas, pessoas que ele levantava e consagrava. E essas pessoas viviam uma vida diferente e sempre vai ser assim. Quando você se consagra, quando você fica na presença de Deus, quando você começa a servi-lo, a tua vida sempre vai ser diferente, você vai fazer a diferença. E este homem dessa história de hoje não foi diferente. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o profeta Jonas. Amém? Vamos falar sobre ele. Eu gostaria já de convidar vocês ali no primeiro capítulo, no primeiro versículo, até o versículo 3. Eu vou ler para vocês. O que aconteceu com este homem? Nós vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre o querer de Deus, o querer do homem. Porque muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer. E o que Deus quer, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não sei. Eu não conheço. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor vão muito além dos nossos. Seus sonhos para nós são muito maiores do que os nossos. Então, muitas vezes, a gente quer porque quer fazer o nosso querer. Mas Deus tem o querer dele para a nossa vida. E se nós insistirmos em fazer o nosso querer, e o nosso querer não agrada ao Senhor, nós vamos viver consequências. Vai ter consequência, amém? Aleluia, principalmente se você é servo do Senhor. Aleluia, então vamos lá. Jonas capítulo 1, verso 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: aleluia, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e vai para Tarsis,
e descendo a Iope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui a gente vê um homem de Deus, um profeta de Deus, que ouviu perfeitamente a voz do Senhor no seu interior, dizendo: vá a Nínive. Vá a Nínive e chama a atenção do povo e diga para eles que se eles não mudarem o seu comportamento, eu vou destruir com aquela cidade. Então, o que aconteceu aqui? Jonas, ele tinha uma missão, mas ele não concordou com a vontade de Deus. E por quê? Porque no decorrer da história nós vamos ter consciência, não tem como ler toda ela, mas sabemos que Jonas, ele conhecia o poder de Deus. E ele sabia que aquela cidade, se ela ouvisse aquela mensagem, ela iria mudar o seu caminho. Eles iriam se arrepender e Deus iria perdoá-los. E na verdade, Jonas, ele não queria que Deus perdoasse. Então ele foge. Ele foge da presença do Senhor, achando que pode se esconder ali no fundo de um navio. Amém? Então a gente vê aqui a desobediência deste profeta. Deus manda que ele faça algo, mas ele decide fazer algo completamente diferente. Isso serve para mim, serve para você, porque muitas vezes é assim, o querer de Deus nos impacta. E muitas vezes ou não acreditamos naquilo que Deus fala, não temos fé quando Deus nos dá aí uma profecia, nos diz que algo vai acontecer e vem realmente da parte do Senhor. Muitas vezes não acreditamos, ou Deus chama a nossa atenção, a gente não obedece. E também consequências, sempre virá consequências quando a gente desobedecer a Deus. Amém? Então vamos seguir com a mensagem aqui, para a gente ver o que aconteceu com Jonas. Agora no verso 12, ainda no capítulo 1, lemos assim: Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Lógico que eu dei um pulo agora aqui nessa história. O que aconteceu? Aconteceu que Jonas, ele entra naquele navio para fugir de Deus, mas Deus manda uma grande tempestade sobre aquele navio, ondas grandes, que começa a abalar toda aquela estrutura do navio. E lógico que o povo ali dentro começa a ficar desesperado, porque eles viram, como é que pode? Isso aí não é algo natural, porque o tempo estava bom. Né? Eram pessoas que sabiam muito bem quando e quando não poderiam entrar mar afora. E de repente veio aquela tempestade e o comandante do navio, ele sabia, isso aí não é normal. Existe alguma coisa está acontecendo. E eles acabam descobrindo que Jonas era a razão pela qual eles estavam sofrendo aquele quase desastre. E quando eles vão questionar Jonas ele foi verdadeiro, ele disse: sou eu mesmo. Eu sou a razão pela qual vocês estão prestes a perder a vida, mas não se preocupe, me joga no mar e está resolvido. Ou seja, Jonas chega num ponto que ele pensa assim: então me mate de uma vez, porque o desejo que Jonas tinha de fazer a sua vontade era tão grande que para ele perder a vida ainda seria melhor do que obedecer a Deus. Me joguem, porque é lógico que se você joga um homem em alto mar numa tempestade, ele de uma certa forma já sabe que ele vai morrer. Mas nós sabemos, quem conhece essa história, até crianças conhecem essa história, porque é muito contada essa história assim na escola bíblica infantil, geralmente, né? Sabemos que Deus não permitiu que isso aconteceu. Deus não permitiu. E ele enviou um grande peixe para poder resgatar Jonas e levar Jonas de volta aonde ele deveria realizar a sua obra. Deus não desistiu de Jonas, ele não desiste de mim e de você. Ele não abre a mão de nós. Mesmo que erremos, mesmo que pequemos, mesmo que a gente venha se levantar contra Deus, Deus ele busca nos trazer a consciência que o que ele quer é a vontade dele que é boa e agradável. Não é a minha, não é a sua.
E eu vou ler mais alguns versos bíblicos agora no capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ver o que acontece com essa história. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Deus envia um peixe, e esse peixe enorme, ele engole Jonas. Porque se ele não fizesse isso, Jonas ia morrer. Deus não permitiu que Jonas morresse. Deus sempre vai mandar socorro. Amém? E Jonas começa ali nas entranhas daquele peixe a orar. E ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Aleluia! As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre, com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, do meu santo templo. Os que observavam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aleluia! Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas, ele tem consciência de que se Deus não agisse naquele momento, ele morreria. E que Deus permitiu que ele fosse até o fundo para reconhecer que Deus é aquele que liberta, que sara e que nos coloca na posição que realmente deveríamos ocupar. Jonas, ele era um profeta, ele era um servo. E Deus não desistiu de Jonas só porque Jonas desobedeceu a sua ordem. Mas Deus chama a atenção de Jonas. E Ele chama a minha, chama a sua atenção quando nós começarmos a queremos fazer nossa própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, que é boa e agradável. Mas é pelo seu amor, porque a palavra de Deus também diz que Deus corrige a quem Ele ama. E aqui Ele corrige Jonas. Deixa Jonas passar o maior susto, deixa. Mas vem, resgata-o e leva Jonas novamente à terra firme, para que Jonas vá fazer aquilo que ele tinha que fazer. Amém? Isso serve para mim e para você. Muitas vezes a correção de Deus vem para que nós voltemos aos seus caminhos e assim não nos percamos. O que seremos nós, servos de Deus, se nosso Senhor não estiver mais ao nosso lado? Seremos como aquele sal que não serve para mais nada, que não tem sabor, que vai ser pisado. Amém? Pelos que passam. Eu e você, servos do Senhor Altíssimo, nós somos a luz para esse mundo, ou seja, nós temos que levar a salvação, a libertação, a vida, a luz. Mas Jonas não queria fazer isso. Porque era exatamente isso que Deus mandou ele fazer. Vai lá e fala para Nínive, ou seja, ele ia ser o portador das boas novas, dizendo, olha, ou vocês mudam, ou vem agora a destruição. E sabemos que Deus já sabia e Jonas sabia que aquela mensagem ia ser uma mensagem de libertação. Uma mensagem que iria realmente mexer com aquela cidade. E eles iriam abrir os olhos e se comportar de uma forma diferente, seriam resgatados. Deus não iria fazer com que aquela cidade fosse destruída. Mas era o que Jonas queria. Amém? Então vamos vendo aí o amor de Deus, até mesmo pelo pecador. E como nós, seres humanos, somos maus. Porque muitas vezes, em vez de Jonas se alegrar porque Deus queria resgatar o povo, não, ele se entristeceu. Ele se entristeceu por saber que esse povo iria receber o perdão de Deus. E continuando agora ali no capítulo 3, agora no verso 10, a palavra de Deus diz assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependendo do mal que tinha anunciado que lhes faria, assim então não o fez. Ou seja, Jonas vai para Nínive, obedece a Deus, depois da correção que ele leva,
prega a mensagem, deixa a mensagem, e o povo realmente, como o próprio Jonas já sabia, eles se arrependem. Se arrependem e Deus, então, não acaba com aquela cidade. Ele dá uma nova chance para aquele povo. Amém? E ali, agora no capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 11, a gente lê assim: E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. O que está acontecendo aqui antes de eu continuar? Essa passagem vem nos dizer assim: Jonas, ele vai e faz o que Deus manda, só que ele fica triste. Ele fica triste e se retira mais uma vez. Tipo como quem diz assim: pronto, agora o povo já está liberto, Deus está satisfeito, o povo está satisfeito, mas quem está insatisfeito sou eu. E ele sai, meio que depressivo, com aquele sol ardente. E Deus vai impactá-lo para mostrar quem é Deus. Um Deus que nos ama. Ele ama o pecador, ele ama o desobediente. Ele ama. Deus é amor. Mas ele tem que nos ensinar, ele tem que chamar nossa atenção, como ele chamou a de Nínive. Ele tem que nos corrigir, como ele corrige aqui Jonas. E na sequência, ele vive Deus através de diversas formas. Veja bem, vou continuar agora aqui no verso 7. A partir do verso 6 até o verso 11. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus disse a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboeira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivesses tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, o que acontece aqui? Olha o que é o amor de Deus por nós. Ele se dá o trabalho de explicar a Jonas de uma forma incrível, para que Jonas compreendesse o amor que Deus tem pelo ser humano. Que muitas vezes ele nem olha o nosso pecado, mas assim como Jesus, ele disse: perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E é o que acontece aqui. A gente vê que Jonas, ele vive algo com Deus, né? E ele se entristece. Vou até ler de novo, para que a gente entenda melhor. Vou repetir os primeiros versos. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu essa aboboeira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Responde, ou seja, Jonas está irado porque uma aboboeira secou, porque Deus permitiu que a aboboeira secasse. E Deus mostra para Jonas dizendo: você teve compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes nem fizestes crescer,
que numa noite ela nasceu e na outra ela padeceu. Mas compaixão de um povo, de uma cidade inteira, com mais de 120 homens e também muitos animais que ele estava prestes a destruir, você não se compadeceu. Olha como é o ser humano. Aqui a gente vê Jonas com dó de algo tão sem sentido, mas ele não estava sentindo dó, piedade de um povo inteiro que iria padecer, e também de todos os animais, porque Deus haveria de destruir toda aquela cidade. Então Deus, na sua misericórdia, ele ainda dá satisfação para Jonas. Jonas, eu vou te explicar por que eu te enviei até Nínive. Amém? Por quê? Era importante que você fosse e fizesse o que você tinha que fazer, Jonas. Porque eu iria resgatar vidas. E agora Deus diz para mim e para você nessa tarde, é importante que você vá para onde Deus mandou você ir. Porque lá onde você vai estar, Deus vai te usar como Ele usou Jonas. Mesmo ele desobedecendo, mas Deus fez com que Jonas voltasse ao lugar de partida e reiniciasse o trabalho que ele tinha que fazer, que era anunciar as boas novas àquele povo, dizer a eles: convertam-se dos seus pecados, abram mão deles, porque senão vem a punição. Deus estava usando Jonas e hoje Ele usa a mim e a você para fazer o mesmo. Ele nos envia para que a gente leve essa mesma mensagem. Arrependa-te dos teus pecados, converta-se ao Senhor Jesus. E Ele restituirá tudo que você perdeu, Ele vai te dar uma nova vida, uma vida abundante. Ele vai te fazer feliz de verdade. Abre mão do pecado, abre mão das coisas que te fazem feliz. Hoje, este profeta sou eu e você. Quando nós estamos servindo a Deus. Ou somos como este povo de Nínive, que precisa receber as boas novas. Então Deus diz nessa tarde: arrependa-te dos teus maus caminhos. Arrependa-te dos teus pecados. Converte-te. Vai estudar a minha palavra. Vai pedir perdão, vai se arrepender, porque senão vai vir a destruição. E a destruição sempre vem quando a gente vive no pecado. Amém? Eu não sei quem você é. Eu não sei se você é esse Jonas que está fugindo de uma missão, porque tem medo do que vai enfrentar, ou porque não quer abrir os olhos do que ele que está cego. Ou você é o que está cego no pecado e não quer arrepender do seu caminho. A correção vem para os dois, amém? A gente vê que nessa história a correção viria para os dois. Ou seja, a cidade seria destruída. Ela iria pagar um preço alto, ou seja, a própria vida. Porque o pecado, o preço do pecado é a morte. E talvez você pense, mas tem muita gente pecando e não está morrendo. Talvez não está morrendo o corpo físico, mas a alma está completamente destruída. Amém? Os sonhos estão destruídos. Está morrendo muita coisa. Está morrendo a comunhão com a família. Está morrendo o casamento. Está morrendo os teus sonhos. Está morrendo tanta coisa e você não está se dando conta porque você está vivendo no pecado, como a cidade de Nínive, como o povo de Nínive. Ou você é este Jonas, o profeta de Deus, o servo de Deus que tem uma missão e está pulando fora, está entrando no navio, está indo para outro lugar que Deus não mandou você ir. Volta para onde Deus mandou você ir. Fica onde Deus mandou você ficar. Porque é ali que você vai ser usado pelo Senhor. E se você se afastar deste caminho, vai ter consequências. Jonas teve que ser lançado no fundo do mar. Que não seja eu, não seja você essa pessoa que vai ser lançada no fundo do mar para poder abrir os olhos e identificar que Deus é que sabe de todas as coisas. Não somos nós que decidimos, nós somos servos. Quem somos nós a perguntarmos e questionarmos a Deus o que é que Ele está fazendo? Deus sabe de todas as coisas. E Ele quer resgatar toda a criatura. Ele não quer parar com a obra em mim e em você. Ele quer que a obra de Deus siga e abençoe, salve e resgate muitos. Amém? Então essa mensagem para o dia de hoje, Deus Ele transformou a vida de Jonas, salvou a vida de Jonas, mostrou para ele que a desobediência é coisa séria quando servimos a Deus, mas que Ele é um Deus misericordioso, que Ele traz a gente, para o caminho certo. Ele é bom. E também, lógico, aquele que está vivendo no mundo, na perdição, não está respeitando
a palavra de Deus, não está se interessando pelos caminhos do Senhor, vai vir cobrança. Então seja você o profeta desobediente, seja você o povo que está vivendo sem Deus, a mensagem fica entregue, né? Seja entregue agora nessa tarde, perdão. Faça aquilo que é certo. Fique na presença do teu Deus, do nosso Senhor. Entrega os teus caminhos para Jesus. Se você ainda não fez, porque se você não fez isso, você está vivendo na desobediência. Você é uma Nínive. Você é um povo de Nínive que está vivendo na carne, fazendo o que quer. E vem a cobrança. Vai vir a cobrança. Não quero te assustar, mas entregar a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra possa transformar a sua vida. Seja você o profeta desobediente que volta para o caminho do Senhor, faz a vontade do Senhor. É você o povo de Nínive, faz parte desse grupo. Abre os olhos, converte-te, abandona este mundo, entrega a sua vida para Jesus, segue a vida com Ele, para que todos nós venhamos viver essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Como sempre, vou colocar agora aqui um louvor maravilhoso, lindo mesmo, que vem falar de vitória, porque uma vez que você obedece ao Senhor, vem vitória. Amém? Achei lindo esse hino. A Eurice Diniz, amém? Junto com a Rayane e Vanessa, que vem falar para nós, prepara o culto da vitória. Tem resposta aí. Amém? Fique na paz, Senhor Jesus, e depois deste louvor eu volto com a mensagem na língua alemã. Beijo no seu coração. Fique na paz, Senhor Jesus. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Aleluia. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí.